Olá, boa noite. Estado é notificado pelo Ministério Público do Trabalho para explicar por que o prédio do quartel da Polícia Militar, que estaria correndo risco de desabamento, ainda não foi desocupado. Este é um dos nossos destaques e veja também. Mulher de 18 anos é decapitada em Rio Largo. A motivação do crime pode ter sido uma briga entre facções. O Ministério Público Federal vai acompanhar cumprimento de lei sobre o atendimento obrigatório e integral a vítimas de violência sexual. E tem as notícias do futebol. O CSA já desembarcou em Maceió depois de empatar com Fortaleza fora de casa pela Copa do Nordeste. Você vê agora no Jornal do Estado. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento administrativo para acompanhar o cumprimento da lei do minuto seguinte por órgãos públicos do Estado. A lei, criada em 2013, dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. De acordo com dados do MPF, o Brasil registra cerca de 500 mil casos de violência sexual por ano, praticamente um a cada minuto. Quem sofre violência sexual, além da agressão física, passa a viver com marcas profundas, que não são temporárias, podem durar por toda a vida. Você vai ter uma vítima que pode desenvolver algum tipo de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Você tem uma infinidade de possibilidades em termos de transtornos psicológicos que pode ser desencadeado pelo trauma. Lógico que eu preciso que nós tenhamos um aparato para que nós possamos dar uma assistência a essas vítimas. Em 2016, mais de 49 mil casos de estupro foram registrados em todo o Brasil. O número, apesar de ser alarmante, representa apenas 10% das reais ocorrências. Isso porque muitas vítimas deixam de denunciar. A estimativa é que no Brasil ocorram mais de 500 mil casos de violência sexual por ano. Isso significa uma ocorrência a cada minuto. Os dados e a projeção são do Instituto de Pesquisa Aplicada, utilizados na campanha promovida pelo Ministério Público Federal. Na página da internet leiminutosseguinte.mpf.mp.br é possível ter acesso a vídeos, ações e informações sobre a lei de número 12.845 do ano de 2013, que garante atendimento irrestrito a vítimas de violência sexual, sem que seja necessária a apresentação de boletim de ocorrência ou laudos comprovando a agressão. A palavra da vítima deve ser o bastante. O que se busca com essa lei é evitar essa via crucis, né? Que a vítima, além do constrangimento, do sofrimento, num momento tão grave, tão delicado da sua vida, ainda tem que passar por todo esse mais constrangimentos ainda. Para garantir o cumprimento da lei, o MPF instaurou um procedimento administrativo para acompanhar os entes públicos. Um diálogo com a Secretaria Estadual de Saúde foi fortalecido para entender a estruturação da rede pública. A Secretaria de Saúde em cada estado, né, é o ente mais importante na execução dessa política pública. Para este psicólogo e pesquisador, a rede pública pode não ter a estruturação necessária para atender as vítimas, garantindo a amplitude da lei, o que pode, inclusive, ampliar o trauma da violência sofrida. Nossa preocupação é essa, né? Os hospitais públicos vinculados ao SUS têm a habilidade técnica, tem profissionais que possam dar assistência, porque nós não estamos falando de acolhimento apenas, nós estamos falando de um trabalho psicológico. Apesar de buscar o diálogo, caso medidas para garantir a estrutura adequada definida pela lei do minuto seguinte não sejam adotadas, o MPF poderá instaurar, inclusive, processo por omissão de socorro. E a gente lembra também sobre a importância da denúncia, né? Por mais que seja constrangedor por parte da vítima, é sempre importante denunciar para que a justiça seja feita. Cerca de 500 famílias sem teto ocuparam agora há pouco uma unidade de saúde fechada no conjunto Aprígio Vilela, no bairro do Benedito Bentes. Eles cobram moradias e o funcionamento do posto de saúde.
Colchões espalhados pelo chão, lençóis no lugar de cortinas, crianças e adultos compartilhando o mesmo espaço num sistema de moradia totalmente improvisado. Hoje, cerca de 500 famílias ocuparam este prédio, que, segundo os moradores, deveria ser um posto de saúde, mas a obra está inacabada há 5 anos. A ocupação ocorreu em sinal de protesto. Nós estamos ocupados no posto, mas não é para fazer moradia. A gente está ocupado para que o posto possa sair do desembargue, né, que está embargado. Começou há 5 anos essa construção e vocês estão vendo que estava totalmente destruída. Só tinha fezes quando a gente chegou aqui, as pessoas estão fazendo toda a necessidade aí dentro do posto. As famílias limparam e entraram. O conjunto Aprígio Vilela fica no Benedito Bentes e tem atualmente 2.000 famílias. Os moradores reclamam da falta de estrutura. A creche, por exemplo, está pronta, mas não funciona. O local também não tem área de lazer. Segundo eles, a sensação é de abandono. A área de lazer não tem nenhuma, não tem uma quadra de esporte, não tem uma praça, não tem nada praticamente em área de lazer. Aqui no 5 anos já. 5 anos que foi construído, 5 anos de entregue, né? Que foi entregue à população e até agora o que tem determinado que vai entregar é a creche escola. Outro problema da comunidade é o transporte público. Eles reivindicam também a construção da Ecovia Norte. A gente vive aqui ilhado no meio do nada, como vocês mesmos veem quando vocês passam, né? Então aqui a gente tem essa Ecovia Norte, que o prefeito ainda não terminou, que é embargo e desembargo, mais coisas que aparecem. O nosso maior problema aqui é essa Ecovia Norte, que é o nosso direito de ir e vir. De acordo com os organizadores do movimento, não há previsão para desocupar o prédio. Eles aguardam providências da Prefeitura e do Governo do Estado. Na hora que tiver uma negociação favorável à situação do posto e à situação das famílias, a gente desocupa na mesma hora. Bom, por meio de nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial informou que as famílias que estão cadastradas e se encontram em áreas de risco são prioridades na destinação de novas habitações. Eles não nos deram prazo. O posto de saúde, ele pertence ao Estado, nós solicitamos nota, mas ainda não recebemos. A Polícia Civil prendeu mais uma integrante de uma organização criminosa do Pilar, especializada em praticar fraudes contra instituições financeiras. 2 homens continuam foragidos. A polícia desarticulou e prendeu uma quadrilha especializada em fraudar instituições financeiras. Thaís Dávila dos Santos é apontada como líder do grupo, composto por mais 5 pessoas. E foi presa também a Ariana Rocha, que era responsável por checar os dados dessas pessoas, saber se tinham restrições, qual era o limite de crédito delas. Pelo menos 6 pessoas foram prejudicadas. Segundo a polícia, em 2 meses, os estelionatários conseguiram empréstimos de aproximadamente R$300 mil. Essa mais ou menos a conta que nós temos só de cerca de 2 meses, mas a gente sabe que a organização atuava desde julho. Então, de julho a dezembro, quando a gente começou a desarticular esse grupo, a gente acredita que o valor tenha sido bem maior. O grupo tinha uma lista com dados de aposentados e pensionistas. Após checar quem poderia obter empréstimo bancário e o limite, com documentos falsos, os famosos laranjas iam até o banco e realizavam a transação financeira. Causaram um prejuízo muito grande. Infelizmente, nós temos aposentados que até hoje estão com muita dor de cabeça, não conseguiram cancelar os empréstimos, ou então lutam, às vezes, até na justiça para provar que não foram elas que fizeram o empréstimo, e enquanto isso está sendo descontado cerca de R$1.000 de parcelas. Uma quadrilha bem organizada. 2 integrantes ainda estão foragidos. São eles: José Erinaldo Simplício da Silva, vulgo Rabujo, de 39 anos, e Cleiton Costa de Moura, de 34 anos. A priori, nós identificamos a chefe da organização, né, a Thaís, que foi identificada e presa pelo então delegado de Murici, né, o doutor Gustavo Henrique, a chefe do grupo, né, o Cleiton, que fazia essa destinação, transformava esse dinheiro em ilícito, né, o José Erinaldo, que fazia parte que buscava laranjas, essa coisa toda, e já foram presas outras 4 ou 5 pessoas que eram da ponta, que eram laranjas, eram as pessoas que iam no banco. Então foi preso 2 pessoas em Murici, foram presas 2 pessoas também em Pilar e foi presa também mais 2 pessoas em Igaci. Então, ao todo, 6 pessoas eram as pessoas menores, digamos assim, eram os laranjas que eram contratados por essas pessoas para obter os empréstimos.
Uma cabeça foi encontrada em cima de uma cerca de madeira numa área de vegetação no bairro Mata do Rolo, em Rio Largo. O rosto estava completamente desfigurado e é desta moça identificada como Milka, de 18 anos. O corpo da jovem também foi encontrado no local. Segundo a polícia, há a possibilidade da morte ter sido em decorrência de brigas entre facções que atuam na cidade. Um casal está sendo procurado por assaltos a ônibus em Maceió. Estas imagens mostram um dos crimes ocorrido no dia 24 deste mês, no bairro da Mangabeiras. O agente socioeducativo Luiz Walter de Freitas foi encontrado morto com sinais de agressão no bairro da Pajuçara. O policial militar Erison de Souza se apresentou espontaneamente como autor do crime. Ele disse que estava na praia com a esposa quando Luiz chegou alterado e os ameaçou com uma arma de fogo. O homem ainda teria assediado a mulher do PM. A Divisão Especial de Investigação e Capturas, a DEIC, prendeu agora há pouco Sueli Moraes Amaral e o filho dela, Igor Amaral Casado. Eles são suspeitos de planejar a morte de Jaedes Ferreira Júnior, que está desaparecido desde a quinta-feira da semana passada e é esposo de Sueli. A prisão foi agora há pouco e você confere outras informações sobre esse caso amanhã no Plantão Alagoas. E veja no próximo bloco as notícias da Copa do Nordeste. O CSA desembarcou agora à tarde em Maceió, depois do jogo de ontem contra o Fortaleza no Ceará. É já já.